Bom, queria agradecer a Mabel, especialmente, a todo o pessoal do LARP, né, pelo convite. E eu peço desculpa um pouco pelo título, porque eu acho que eu fiquei meio inspirada demais, né, mas tudo bem. O Conto de Três Cidades, sei lá, acho que baixou o espírito do Dickens em mim, aí saiu isso aí. Então, eu vou falar de 3 cidades, né. Bom, eu vou ler, mas de vez em quando eu interrompo, falo algumas coisas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta assim no meio que vocês não entenderam, pode falar, que eu também gosto de interagir um pouco, senão eu fico só lendo e não gosto muito, tá bom? Vou marcar o tempinho. Tempinho. Não marca, fica sem. Bom, a partir da reforma augustana, que estabeleceu as novas cidades, as novas divisões da Península Ibérica em província e conventos, houve uma grande transformação territorial inspirada em boa parte nos conflitos internos romanos, que era o momento das guerras civis, que se relacionavam justamente com o tema da distribuição de terras aos eméritos das campanhas militares, ou, em ótica institucional, a fixação de comunidades de cidadãos fora da Península Itálica. Foram criadas cidades romanas para abrigar cidadãos romanos, embora com uma expressiva presença de indígenas, obviamente porque estava em território não romano inicialmente. As novas cidades estabelecidas pelo poder romano na Lusitânia deveriam apresentar necessariamente características que a identificassem, desde o primeiro momento, como romanas, portanto, rompendo claramente com os padrões indígenas anteriores. Até onde se pode constatar arqueologicamente, grande parte das cidades estabelecidas na Lusitânia foram constituídas ex nihilo, ou seja, a partir do nada, novas fundações onde não havia um assentamento pré-existente. A promoção de assentamentos pré-existentes somente ocorria quando já se apresentavam como verdadeiras cidades, lógico, aos olhos romanos, né, no sentido mediterrâneo do termo. Como exemplo de análise, e dada a carência de informações arqueológicas para a grande parte da Lusitânia, eu vou abordar 2 realidades distintas. Né? A primeira, deixa eu ver se tem o slide. Depois eu falo isso. Bom, a primeira é a Maia, que foi uma cidade fundada, até onde se sabe, de raiz, né, ex nihilo. Foi escavada e estudada mais recentemente, né, no final do século XX e início do XXI, e serviu de laboratório para a atualização de métodos interdisciplinares de prospecção não intrusivos, o que foi chamado de Projeto Radiografia do Passado, o RadioPast. E a outra é Conímbriga, né, que todo mundo já conhece, pelo menos já ouviu falar, estabelecida a partir de um assentamento proto-histórico, com escavações realizadas desde o século XIX e que objetivavam a evidenciação do sítio romano para transformá-lo em um monumento nacional. É um método que o professor Carlos Fabião chamou de desaterro do sítio, não escavação. É uma metodologia que durou até mais ou menos a década de 60. E para se aprofundar num só característica da cidade, eu escolhi os fóruns das cidades. Antes eu preciso falar dos ópida, né? Porque eu estou falando que Conímbriga era um ópida, né? O negócio é o seguinte: existe um problema na historiografia, tanto histórica quanto arqueológica, sobre a questão do que é ópida, o que é castrum e todos esses problemas. Então, eu resolvi, resumindo, né, são cidades proto-históricas, né, antes dos romanos, mas que perduraram durante o período romano. Né. Existe, para a Península Ibérica, né, uma separação geográfica moderna do uso das designações de Oppidum, Castro e Castelo. Oppidum é para as regiões centrais da Península Ibérica, incluindo algumas vezes a região central de Portugal e a França e a Alemanha. E nesses casos, na França e na Alemanha, eles têm uma cronologia diferente
dos Ópida ibéricos. Castro é utilizado para o noroeste peninsular, incluindo o norte da Espanha e de Portugal, o noroeste expandido, né, para sul, chega até o Douro. E a cultura castreja, nesse caso, era relacionada a esses castros, que são considerados por alguns autores já cidades, né? E castro, na Espanha, é permutado por castelo, tá? E no sul da Espanha, normalmente as cidades pré-romanas são designadas como emporium e mesmo urbis já são utilizadas, que é um termo romano. Bom, Roma... Espera aí que está essa coisa aqui. Roma é considerada a urbis por excelência. O modelo primordial de cidade que serviu de inspiração para a implantação das cidades provinciais, que evoluiu organicamente ao longo dos séculos, e as cidades provinciais, quando foram implantadas, né, teriam que lembrar Roma. Mas se vocês olharem Roma, né, como eu falei, essa foto é já do Baixo Império, mas dá para perceber que Roma não tem aquela característica de uma cidade implantada nas províncias, ortogonal, bem definida, com fórum centralizado. Por quê? Porque Roma, como eu disse, foi construída ao longo do tempo, né? Esse é o Fórum Romano, né, como ele está atualmente, né? Ele apresenta alguma semelhança com os fóruns, né, provinciais, mas mesmo assim ele é um modelo de inspiração, não um modelo de cópia. A tendência, ao que parece, é de uma flexibilização parcial. Não há como negar a existência de indicadores claros de que uma cidade é romana ou sofreu sua influência, mas existem diferenças entre uma cidade e outra na província. A política urbanística romana, portanto, pode ser entendida como duas faces da mesma moeda. De um lado, os modelos estereotipados, né, ou pré-determinados, que se espalham pelo império. E do outro, as adaptações e variações regionais individuais encontradas em cada fórum. Muralha, termas, estruturas lúdicas, residências, etc. Das colônias e municípios. E também das cidades menores, chamadas de vite. Vistas com uma flexibilidade de adaptação, né, desse modelo romano às situações particulares. Mas a gente não pode esquecer que os esquemas são sempre impostos pelo poder central, dentro dos limites topográficos naturalmente aceitáveis. A Lusitânia é uma província, como eu falei, estabelecida por Augusto, né? Esse é o mapa da província. Esse mapa foi estabelecido num congresso sobre a Lusitânia. Em 1988 foi publicado em 90, se eu não me engano, né? E ali tem algumas marcações, mas eu só vou falar de duas, né? Que é a Maia e Conímbriga, que vocês vê se acham aí, porque eu não tenho como apontar. Deu para ver? Conímbriga e a Maia. As duas que eu vou trabalhar. Bom, a Maia, o nome oficial dela era Civitas Amaiensis, pertencia ao convento paquenses, acha-se, né, como vocês puderam ver no mapa, ela está na conjunção de 3 conventos, né? É uma fundação de raiz, né, ex nihilo, do início do Império, entre Augusto e Cláudio. Foi inicialmente designada Oppidum, né? Inclusive, você vê, é uma cidade construída por Roma, né, fundada por Roma, mas ainda recebe no início o nome de Oppidum. Então, a gente não pode designar Oppidum no mesmo sentido que tinha na Gália, tá? Ela recebe o estatuto municipal, né, torna-se município, entre o Principado de Augusto e os finais do século I, assim como todas as províncias da Lusitânia. Ela foi escavada, está errado isso, a partir das décadas de 1990,
né? E entre 2009 e 2013 ocorreu o projeto Radiopast. As áreas onde foram encontradas as ruínas foram descobertas quando se construiu a estrada para Marvão, né? E pegou a ponta do fórum, né? E só uma parte foi escavada. Esse projeto Radiopast era uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores da Universidade de Ghent, na Bélgica, da Universidade de Cassino, na Itália, da Universidade de Évora, em Portugal, da Eastern Atlas, que é uma empresa alemã sediada em Berlim, e The Missing Link, na Holanda, né? Realizou intensos trabalhos geoarqueológicos no território de Amaia para determinar as relações e interdependências da cidade romana com seu território adjacente. Com métodos essencialmente não destrutivos de prospecção, foram definidos grande parte da rede de estradas, centros de produção, zonas funerárias, locais de exploração e toda a Interlândia de Amaia, né? Esse trabalho da Radiopast gerou esse mapa, né? Com indicação das muralhas, que é o tracejado, né? O tracejado é a muralha hipotética, né? Mas a parte contínua é a muralha com certeza. A localização das áreas escavadas no método tradicional estão em vermelho, quer dizer, eles conseguiram todo o desenho do sítio e só escavaram aqueles pedaços que estão marcados. O fórum é o F, as termas é o T e a porta sul, que eu vou falar daqui a pouco, é o S. E tem um museu que é ali o M. E foi feito todo esse desenho da cidade com base na interpretação da prospecção magnética intramuros. A área de prospecção com magnetômetro de alta resolução e de resistência do solo está sombreada. E a área de prospecção GPR, realizada por Venderk, da Universidade de Ghent, está pontilhada. A principal parte escavada nos métodos tradicionais, por arqueólogo Sérgio Pereira, é o complexo da Porta Sul, né? Foi através dessa escavação que ele conseguiu determinar as fases de ocupação da cidade, né? Porque os métodos não intrusivos, né, do Radiopast, eles não conseguem determinar direito a cronologia. É preciso sempre fazer uma escavação para se ter a estratigrafia, né? O que você tem com aquela primeira planta do Radiopast, você tem um palimpsesto. Então, todas as épocas juntas, né? É o resultado final da cidade. E esse trabalho do Sérgio Pereira, ele conseguiu determinar todas as fases de ocupação visigótica, muçulmana, moderna da cidade, né? Isso aí é o que a gente tem do fórum, que é como é que chama isso? O pódio, né? É o que sobrou, e essas foram outras imagens da prospecção, né, para o fórum, né, realizadas, que depois geraram essa imagem do fórum, né? Então, a parte escura é o que foi escavado, é o que se tem, e as partes em cinza que foram todas descobertas com a prospecção não intrusiva. A partir daí, você tem as reconstruções 3D que foram feitas da cidade. Oh, caramba! Peraí. Aqui a reconstituição da Porta Sul e a reconstituição do Fórum, né? Só que, como vocês viram pelaquela imagem do pódio, os vestígios são muito poucos, inclusive das ordens. Então, esse desenho foi feito sem mostrar as ordens, porque não se sabe que ordem, né, se era Coríntia, essas coisas, do Fórum. Isso, alguns exemplos. Esse projeto Radiopast gerou vídeos, aquelas simulações que você viaja por dentro dos edifícios,
que nem o LARP também tem, né, da Domus. A outra cidade é Conímbriga. O nome completo dela é Municipium Flávio Conímbriga e pertence ao convento de Escalabitanos. Considerado um assentamento celta antes da conquista romana, era conhecido como Ópidum após a conquista de Júlio Bruto em 136 a.C. Era o general que conquistou essa parte da Lusitânia. Durante a organização administrativa de Augusto, inicialmente o local era conhecido como Ópidum Celto-Romano, ou seja, o assentamento recebeu a designação de Ópidum pela administração romana, outro caso que acontece na Lusitânia, que não aparece, por exemplo, na Gália. Mas provavelmente com um novo estatuto jurídico romano, de Ópidum Stipendiarium. Torna-se Municipium Flávio, no período flaviano, obviamente, né, e recebe o direito latino, concedido em 74 d.C. O caso de Conímbriga, com relação aos seus antecedentes pré-romanos, é o oposto de Amaia no que diz respeito aos estudos realizados. As pesquisas em Amaia começaram numa época em que há cada vez mais uma preocupação com o território do núcleo urbano e sua interação com esse território. Deste modo, né, a Maia foi privilegiada, porque foi um estudo global do sítio. Já em Conímbriga, a ênfase foi dada ao estudo do núcleo urbano romano. Embora sem ignorar seus antecedentes pré-romanos, os dados levantados são poucos, dificultando, inclusive, estabelecer a real importância do Ópidum pré-romano. Há muitos vestígios pré-romanos, especialmente sobre as estruturas do Fórum e das termas antoninas, mas a prioridade da escavação foi para os vestígios romanos, e digo mais, para os vestígios romanos grandiosos, né? Entretanto, né, o Fórum só foi descoberto posteriormente, né, com essa missão luso-francesa. Como a maioria das cidades romanas em Portugal, né, e também na Espanha, os sítios foram abandonados, né, na Alta Idade Média, e foram construídos novos núcleos urbanos utilizando o material dessas cidades. Então as cidades se transformaram em jazidas de pedras para as construções dos novos núcleos, né, das novas cidadezinhas, e a maioria do material se perdeu, ficou todo sob o nível do solo, né? Esse aqui é o chamado bairro indígena, que fica, um pedaço dele está sob o Fórum atual, né, escavado, e esse foram as escavações luso-francesas, né, da década de 70. O que eles encontraram, dá para perceber no entorno dele, que são os vestígios, estão quase todos sob o nível do solo, né, e foi só nessa época que o Fórum realmente foi descoberto. Que mais? Essa seria a planta desse fórum, que foi chamado de Flaviano. Essa missão luso-francesa, ela estabeleceu que seriam dois fóruns, né? O Fórum Augustano e depois esse grande fórum que teria sido feito quando recebeu o estatuto o direito latino, né, sob Flávio. O problema é que novos estudos, especialmente da Roth-Congé, né, na década de 80, ela reviu todos os dados da escavação e ela estabeleceu 3 fases para o fórum, né? O primeiro fórum seria o Fórum Augustano, que não teria aquela parte lateral, essa parte lateral aqui, que seria a Basílica, né? Esse daqui é uma construção em 3 dimensões do que seria. Aqui estaria o templo, e aqui teria uma colunata na frente do templo, e outro lado dele seria cercado por tabernas. Para ela, foram 3 fases, né? A primeira, deixa eu ver se dá para voltar. Não. Aqui, essa primeira augustana, sem a basílica. Depois, quando ele recebeu o direito latino, construiu a basílica, porque fazia parte do estatuto dessas cidades a construção de cúrias e basílicas para a reunião dos cidadãos que governavam a cidade. E só numa terceira fase, né, que eles não conseguiram determinar a data, que teria o fórum chamado Flaviano. Na verdade, então, não seria Flaviano.
Flaviano seria aquele segundo. Essa é uma reconstituição do fórum, uma maquete muito divulgada, né, que foi feita a partir das escavações luso-portuguesas. E essa, atualmente, como é que está a escavação, o sítio, né, do fórum, daquela planta, daquela escavação das estruturas, né, subterrâneas do fórum. Eles reconstruíram isso, porque é uma forma de ficar fácil a visualização para os turistas, especialmente. Espera que eu já pulei um pedaço aqui. Aí eu fiz 4 pequenas conclusões. As cidades ex nihilo, a partir do nada, de raiz ou transformação. No caso da Lusitânia, eu vi 2 situações típicas na criação das cidades romanas: a transformação de um assentamento indígena ou a criação de uma nova cidade a partir do nada, né? Ex nihilo é isso, a partir de nada. A primeira situação foi mais frequente nas regiões meridionais e litorâneas, até a bacia do Mondego, como Lisboa, Medellín, Santarém. Estou lendo os nomes portugueses, né, já traduzidos. E Conímbriga. Normalmente, o assentamento indígena era profundamente remodulado. A segunda situação, a criação de raízes dos novos núcleos urbanos, houve um rompimento claro dos padrões pré-romanos. A Maia foi um exemplo desse. Na verdade, teria um assentamento pré-romano, ele foi totalmente ignorado, a cidade foi trazida por uma região de planície, mais perto das fontes de água. Todos esses núcleos se acham implantados em zonas baixas, com bons recursos hídricos, quando a norma, em época anterior, era o povoamento de altura, o fortificado. A maioria dessas novas fundações de raiz se encontra no interior, mas pode haver casos de cidades litorâneas, que também foram cidades de raiz, como Eburo-Britium. Aí a segunda conclusãozinha que eu cheguei. Questão do fórum. O Fórum de Conímbriga foi o primeiro fórum a ser estudado e publicado de modo sistemático e cuidadoso em Portugal, né? O que fez com que se tornasse uma espécie de modelo geral para o entendimento dos fenômenos de urbanização da província romana, que outros investigadores acabaram por seguir. Eu não gosto, né, de utilizar Conímbriga como modelo forense para a Lusitânia. Não apenas pela controvérsia sobre se possui 2 ou 3 fases, né? Eu acredito nas 3 fases, como também pelo fato de Augusta Emérita, atual Mérida, ser a capital provincial, um modelo muito mais plausível a ser seguido. Também penso que os modelos podem ser oriundos da própria Roma. Esse caso de Conímbriga é muito parecido com os últimos fóruns construídos em Roma, quando você já não tem mais a cura, se bem que a Basílica se mantém. A Basílica era um edifício muito prestigiado, né, prestigioso, dava muito prestígio ao imperador. De todo modo, o Fórum Flaviano, né, que inicialmente era considerado após 74 depois de Cristo, mas que a Rothschild acredita que é muito posterior. É um bloco com ordenação axial, com 2 níveis, né? O templo ficava num nível acima, monumental. Essa área elevada era feita através de criptopórticos, e a parte central era cercada por pórticos, não tabernas. Ele perde toda a sua função, digamos assim, comercial, como aconteceu em Roma já na época do Fórum Romano, das transformações do Fórum Romano. É um típico fórum imperial, na minha opinião. A datação da terceira fase, pelos estudos que eu fiz, ela deve ser do período de Adriano, entre 117 e 138 depois de Cristo. Né, ou talvez do período severiano, no final do século III. A variação encontrada entre os fóruns diz respeito ao posicionamento da basílica. Isso eu estou falando em geral para a Lusitânia. A presença de uma cura separada ou não da basílica e a quantidade de tabernas. E, obviamente, as dimensões do monumento. A planta do Fórum de Amaia foi praticamente toda ela estabelecida através de prospecções não invasivas. Também é um fórum em bloco, mas tripartido, porque tem a basílica.
E ele começou a ser construído no século I depois de Cristo, porém, como a gente viu, esse é o resultado final. Então, esse fórum que a gente viu de Amaia, não dá para saber realmente a sua datação, a não ser com escavações, para se ter a estratigrafia. Os fóruns de Conímbriga de Amaia nos mostram uma ocorrência comum que pesquisas arqueológicas na Lusitânia, a dificuldade de estabelecer cronologias. As estratigrafias se perderam, em grande parte. Amaia apresenta uma outra forma de ler e retratar as cidades antigas. Foi possível fazer uma prospecção geofísica em toda a área da cidade, com 3 metodologias distintas, levando à identificação do fórum, termas, porta-sul, etc., muralha, tudo isso. Mas, como eu disse, é um palimpsesto, né? Ou seja, não dá para saber o ritmo de instalação dessa cidade. O modelo romano. As duas cidades estudadas possuem basicamente o mesmo modelo urbano, que já aparecia nas cidades da Península Itálica, apesar das diferenças locais. Quer sejam fundadas de raiz, quer estabelecidas a partir de um assentamento pré-existente, produzem sempre o mesmo modelo, as variações sendo poucas em comparação com as semelhanças, até onde os dados podem indicar, óbvio. Possuem fóruns quadrangulares na interseção central dos seus 2 principais eixos viários, o Cardo e o Decumanus. Quase sempre possuem muralhas, sistema eficiente de abastecimento de água, vias pavimentadas, prédios públicos específicos, além dos fóruns, como as termas, e frequentemente anfiteatros. Foram poucos os anfiteatros encontrados na Lusitânia, em Portugal. Quanto à arquitetura privada, possuem ruas ladeadas por pórticos, tabernas, além de, obviamente, das casas, né? Nas novas fundações, a perfeita ortogonalidade demonstra interferência da agrimensura militar. Amaia, como Augusta Emérita, tinha seus espaços urbanos divididos ortogonalmente, segundo o eixo nascente-poente, né? E quem foi, por exemplo, quem foi encarregado da fundação de Augusta Emérita foi o Agripa, né? E as novas cidades transformadas geralmente buscavam nessa transformação estabelecer esse eixo, mas como se a gente viu em Conímbriga, é um eixo, digamos assim, mais orgânico do que ortogonal. E a questão da originalidade, né? Devemos sempre ter em mente que as cidades romanas provinciais não foram estabelecidas e construídas para serem originais. A originalidade, como na retórica clássica, era demonstração de ignorância com relação à tradição e aos costumes. Mas sim, essas cidades eram feitas para ser reconhecidas como romanas, estivessem elas onde estivessem, com os mesmos equipamentos urbanos que tornavam a cidade, que transtornavam a vida da sua população, quer fosse ela romana, romanizada ou indígena, o mais semelhante possível com os padrões romanos. E a principal modelo dessas cidades era a capital do império, não exatamente o modelo físico, mas especialmente o modelo intelectual. Seus edifícios públicos, religiosos e administrativos, de lazer e moradia, eram inspirados nos de Roma, ou nos das suas colônias. Refletiam a sua política e a sua sociedade. Quanto mais centralizadores e poderosos são os responsáveis pelas políticas, né, nas províncias, maior é o reflexo desses edifícios públicos que estabeleceram. É isso. Obrigada.